Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em paz. Agradeço por mais uma oportunidade, mais um convite de estarmos aqui juntos hoje, nessa atividade que nos proporciona paz, que nos proporciona bem-estar, que nos envolve em energias positivas e ainda mais nessa data que está dentro de uma programação especial, que é a programação de aniversário da Casa de Tio Ormindo, 38 anos de existência. Então aí vai o nosso abraço de coração, com votos de paz, com os parabéns por esses 38 anos de vida, de existência, e com o desejo, é claro, de que venham muitos mais anos, de que venham novos ciclos, cheios de paz, de novas realizações. Então esse é o nosso desejo do coração e a gratidão por estarmos nesse momento também aqui juntos e podendo celebrar esses 38 anos. Então, um beijo no coração, um abraço para quem está junto conosco neste momento, para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Casa de Tio Ormindo. Sintam-se abraçados, abraçadas, mesmo de longe, não é? Mas o que importa é essa expressão dos nossos sentimentos. E o desejo, é claro, da presença sempre das almas bondosas, dos corações amigos, né? Dos espíritos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos inspirando bons pensamentos, bons sentimentos, nos ajudando com a renovação de nossas forças, a termos mais sabedoria diante das dificuldades, ou vou dizer melhor, dos desafios da vida. Então que sigamos assim, de mãos dadas, de corações entrelaçados. E, é claro, junto com essa programação ainda tem a comemoração dos 165 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Então é um mês especial, né? Então essa é uma programação também especial. E daí a nossa gratidão. Então desse modo nós vamos seguindo e, é claro, com alegria de poder falar sobre o Espiritismo em suas possibilidades educativas. Porque se nós pensarmos o Espiritismo como um movimento educativo, não vou falar movimento fica um pouco estranho, não é? Mas se nós pensarmos o Espiritismo em sua força, em sua potência, em suas possibilidades educativas, então nós poderemos assim ter inclusive uma vivência que seja mais proveitosa e de acordo com a própria base de formação do Espiritismo, uma vez que começa com Kardec, sendo ele na sua vida profissional, na sua vida pessoal, alguém que se dedica, que passa a se dedicar e muito durante toda a sua vida à educação, e se torna um educador reconhecido, como um discípulo de Pestalozzi. E nós vamos encontrar justamente esse cuidado com todos os aspectos que envolvem a educação, no seu sentido mais amplo, né? Educação que costuma ser compreendida nos aspectos formais e mais restrito ao que nós chamamos de escolarização. Mas a educação no sentido mais amplo, no que se refere à vida, nas possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, do desabrochar de nossas potencialidades. E, então, a educação pensada nesse sentido, e, é claro, como uma vivência que vai nos conduzindo a um estado mais livre em relação à manifestação de nossas consciências, a sensação que nós temos diante da vida, a experiência de vida, nos sentirmos livres, porque essa é uma questão que envolve de forma muito específica, de forma muito particular, a nossa vida ou a nossa condição existencial humana. Nós vamos ver, por exemplo, na letra de uma música que é cantada, né, por Luiz Gonzaga, Assum Preto, trazendo assim uma referência nordestina. Em Assum Preto ele diz, deixa-me ver se eu me lembro da letra, né, para não cometer nenhum erro. Ele diz assim, peraí que eu estou tentando lembrar. Ele, em um determinado trecho, estou tentando lembrar o início da música,
mas eu não estou conseguindo me lembrar o iniciozinho. Mas um trecho da música ele diz o seguinte: te furaram os olhos do aço preto, pra ele assim cantar-me-ó. E logo depois, em um outro trecho, ele diz, contando do aço preto, né, que havia essa prática de furar os olhos para que ele não pudesse sair da gaiola, não pudesse voar, e o canto era melhor, mais bonito, e até se dizia porque é um canto mais sofrido. E em um determinado trecho da letra da música se diz assim: mil vezes assim, aço preto verve sorto, para usar a linguagem que está lá, e como é dita. Então, aço preto verve sorto, mas não pode avoar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Então, veja como é interessante, porque ele vive solto, o aço preto vive solto, mas não pode voar. Então, há uma liberdade, ele está solto, não está dentro de uma gaiola. No entanto, há uma outra forma de aprisionamento, porque ele não pode alçar voo, ele não pode voar. E aí logo depois vem justamente o restante da letra que diz: mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Então, olha como essa metáfora ela é muito delicada, sutil e ao mesmo tempo profunda em relação à nossa condição existencial, porque nós podemos passar por certas restrições em relação ao nosso ir e vir no movimento, no espaço, com o uso de nossos corpos. Né? Então, a gente pode ficar, por exemplo, presos, né, em um ambiente, um determinado ambiente, nesse contexto de pandemia, que já está num outro momento, mas no período mais crítico, não é? Precisávamos ficar mais tempo em casa e às vezes em um apartamento pequeno durante muito tempo, tempo prolongado, sem poder sair muito, uma espécie de clausura. Em alguns casos uma clausura até maior, não é? Então imagine essa restrição de liberdade. Inclusive quando ela se dá de uma forma mais drástica, quando alguém, por exemplo, acaba sendo preso, enfim, por alguma razão acaba ficando limitado, como é o caso de um adoecimento que leva à permanência em um leito de um hospital, e às vezes se fica ali no leito durante dias, semanas, meses, de certo modo a restrição da liberdade. Mas aí ele vai dizer assim, mil vezes a sina de uma gaiola, mil vezes a sina de estar nessa situação de delimitação da liberdade, mas é preferível isso do que deixar de ter a liberdade de ver o céu. Então, mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Ele está falando do pássaro, então, desde que o céu pudesse olhar, nesse caso, é de uma experiência íntima de liberdade, na capacidade de vislumbrar a vida em si e fora de si mesmo. É uma liberdade aí que é uma liberdade íntima. E desse modo é algo muito mais severo. É claro que a outra restrição também é ruim. Ninguém quer ficar preso, né, numa clausura. Isso não faz bem, naturalmente. Mas esse tipo de restrição de liberdade ele não é tão severo, tão ruim, quanto a liberdade que se dá no plano íntimo. E a restrição dessa liberdade é algo que normalmente traz uma situação de infelicidade mais constante. Vamos dizer, a pessoa que se sente assim, que se sente enclausurada por dentro, que vive numa espécie de gaiola interior, numa cela presa a grilhões em seu coração, em seu íntimo, ela pode ir para qualquer lugar, pode transitar por espaços diferentes, pode viajar para outro continente, pode estar num campo vasto, aberto, mas a sensação de liberdade não está presente. Há ali restrições, há uma clausura dentro de si mesmo, de modo que todas as coisas ficam insossas, perde o gosto, ficam sem sal, então ficam insípidas, elas não têm sabor, elas não há um prazer, não há uma sensação de padecimento diante de uma visão, de uma paisagem belíssima, como costuma acontecer quando nós temos esse tipo de experiência no estado mais pleno de liberdade. Então, aí é o que nós vamos poder vivenciar, inclusive o que Herculano Pires, que é um autor espírita, né, mais conhecido no meio espírita justamente por suas publicações no meio espírita, ele tem uma obra chamada O Ser e a Serenidade, e ele vai tratar justamente disso, da serenidade que se estabelece
em função de uma liberdade que nós passamos a adquirir nesse plano íntimo. Tá? E como isso é significativo, inclusive do ponto de vista espiritual. Porque se nós pensarmos no Espiritismo, portanto, com essa sua base de educação, e aí como possibilidades para uma aquisição cada vez maior de liberdade, de desenvolvimento de nossas potencialidades, então nós vamos justamente estendendo essas possibilidades para além desta experiência de vida humana, considerando a continuidade da vida. Então, é uma aquisição espiritual que não morre junto com o nosso corpo, que continua. Então, nós temos, assim, uma perspectiva mais ampla. Nós temos um horizonte que não se esgota com o esgotamento do corpo, que segue adiante e que nos ensina mais, porque vai nos trazer justamente a mensagem ou mensagens constantes acerca do que mais importa, acerca do que nós estabelecemos ou concebemos como valores. E a partir daí há justamente uma condição que se renova e constante de nós pensarmos e repensarmos sobre a vida, sobre nossas práticas, sobre aquilo que está no campo de nossas finalidades, de nossos anseios, de nossas esperanças, e podermos remodelar nossos passos, redefinir nossas direções, nossos caminhos e os destinos que vislumbramos, os horizontes que nós queremos justamente alcançar. Nesse sentido, o Espiritismo, ele se apresenta como uma poderosa ferramenta de reabilitação moral. Considerando o título sugerido para essa nossa conversa, Espiritismo e Reabilitação Moral. Reabilitação, inclusive, é uma palavra que costuma ser mais usada e que tem um conceito muito próprio, muito específico no campo, na área da saúde. De reabilitação como um conjunto, não é, consolidado de objetivos terapêuticos que envolve diferentes áreas para ajudar pessoas que estejam em uma situação de iminência de deficiências ou que tenham, por conta de problemas que ocorreram, desenvolvido certas deficiências, a retornarem a um estado mais ideal de funcionalidade, de qualidade de vida, né? No funcionamento dos seus corpos, em seu estado psíquico, em sua vida social. E pensar reabilitação nesse sentido é interessante, porque significa justamente uma possibilidade de renovação, de voltar a ter qualidade diante de um desgaste, diante de situações que levaram a déficits, e aí então você tem essa possibilidade de renovação. Quando a gente fala reabilitação moral, então nós vamos situando esse conceito, essa ideia de reabilitação ao campo da moral. Então, se temos os nossos tropeços que são decorrentes, tropeços morais decorrentes de nossa condição espiritual, uma vez que, considerando essa base de saber espírita, nós vamos encontrar lá do Livro dos Espíritos, né? Já que se trata dos 165 anos de aniversário do Livro dos Espíritos, então é bom sempre fazer essa referência. Nós vamos encontrar a informação dada, né, pelos Espíritos a Kardec de que estamos em um plano, em um mundo considerado ou classificado como de provas e expiações, onde se encontram justamente espíritos em uma condição imperfeita, em uma condição que está mais de acordo com essa condição também do próprio mundo de ser de provas e expiações. Logo, não é um mundo feliz, não é um mundo onde tenhamos um estado de bem-aventurança mais contínuo, mais duradouro, mais permanente, que não sofra oscilações. Então aqui nós estamos em meio a provas e expiações, pela natureza da condição em que nos encontramos, como espíritos que ainda não despertaram seus potenciais, que ainda não vivenciaram uma condição mais plena, que leve justamente uma liberdade e a partir daí a uma vivência em um outro patamar, em outra plataforma, que nos coloque, portanto, em uma condição também melhor em relação aos dramas que são mais constantes
nessa experiência de vida humana. Ou seja, em resumo, falando de uma forma simples e resumida, essa conquista pessoal, esse desenvolvimento do ponto de vista espiritual que vai nos levar para uma vida melhor, né? Em outros planos, ou então quando esse aqui terminar de passar por sua transição e se tornar um mundo de regeneração. Bom, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Vai acontecer um dia, quando a gente não sabe, mas vamos caminhando daqui até lá. E claro, tem previsões, tem perspectivas, mas o importante é a gente seguir, né, caminhando e trabalhando a cada dia, aproveitando cada momento, aproveitando cada instante. Então veja, se a gente fala de reabilitação moral e considerando que nós estamos ainda nessa condição de imperfeição, em um mundo de provas e expiações, portanto suscetíveis a passar por oscilações, ainda que sejam oscilações diferentes em função das características que são próprias de cada um. Porque a gente não pode também colocar todo mundo na mesma régua, né? Então, nós temos nossas características pessoais, podemos ter nossas próprias experiências, nossos próprios desafios, mas há também uma condição que é comum à vida humana. Então, nós não podemos falar de um estado de bem-aventurança, de felicidade que seja pleno, que seja absolutamente duradouro. Nesse sentido, vale aquela passagem do Eclesiastes que é aproveitada no livro Evangelho segundo o Espiritismo como título de um subcapítulo que é A Felicidade Não É Deste Mundo, pensado nesse sentido, né? Com essa perspectiva de duração, de permanência. Então, se nós somos espíritos ainda nesse estado, em um plano de provas e expiações, nós vamos ter e temos ainda certas inclinações, certas propensões, certas dificuldades que nos levam aos chamados tropeços morais, que nos levam justamente à adoção de comportamentos, atitudes que acabam sendo contrárias ao que já está consolidado em nossas consciências. Então, eu acho muito exemplar e que nos ajuda a pensar sobre isso, uma frase que é uma expressão muito honesta, né, e que causa identificação, para mim, pelo menos, é uma identificação muito grande, de Paulo de Tarso, uma frase, uma expressão de Paulo de Tarso, que se encontra em uma de suas epístolas, se não me falha a memória, a Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios, e ele vai dizer o seguinte, se não for em outra, tá bom, perdoe caso eu tenha errado a referência, mas ele vai dizer o seguinte, basicamente ele diz o seguinte, eu ainda não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas faço o mal que não gostaria. Veja, eu vou mudar até um pouquinho. Eu não faço todo o bem que gostaria de fazer, mas ainda faço o mal que não gostaria de fazer. Eu me identifico muito com essa expressão, porque nós desejamos o que está no plano já de nossas consciências, de nossos ideais éticos, mas nós desejamos fazer o bem, aquilo que nós consideramos o bem. O que é o bem? Essa é uma questão delicada. Aí já dava uma outra palestra. Nós não vamos esmiuçar isso aqui, né? O bem, o mal, tratar desses temas. No Livro dos Espíritos tem uma resposta que é mais simples em relação a isso. Quando Kardec pergunta justamente o que é o mal, e os Espíritos respondem tudo o que é contrário à lei de Deus. Isso de uma forma ampla. Né? E a lei de Deus como lei natural, né? Que faz parte das leis que o título, inclusive, a lei de Deus, ou leis morais. Quando começa das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o primeiro capítulo, as leis naturais ou lei de Deus. Lei de Deus ou leis naturais. Então, alternância, não é? Então, pode ser uma coisa ou outra, lei de Deus ou leis naturais. Enfim, tudo que for contrário à lei de Deus, tudo que for contrário às leis naturais da vida. E onde é que estão escritas essas leis? Onde é que está escrita a lei de Deus? Essa é mais uma questão, que é a questão 621, se não me falha a memória. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Olha, se está escrito na consciência, então nós precisamos também pensar um pouquinho sobre a consciência. E compreender que a consciência é algo dinâmico, ou seja, a consciência
ela não se apresenta de um modo único ao longo de toda uma vida, sem possibilidade de mudança. Ao contrário, a consciência ela pode e vai sofrendo gradativamente um processo de expansão, na medida que nós vamos aprendendo coisas novas, na medida que nós vamos tendo novas experiências. E se pensarmos ainda do ponto de vista espiritual, então na existência do espírito, isso é algo ainda mais vasto, mais amplo, que se perde nos confins do tempo. Nós não sabemos o termo. Né? Nós vamos aprendendo quantas experiências vamos acumulando ao longo do tempo, quantas coisas novas vamos aprendendo diante de tanto que desconhecemos. Então, a cada novo aprendizado, a cada nova vivência, a cada nova experiência, a nossa consciência vai se ampliando. Nós vamos sabendo mais das coisas e de nós mesmos. Então, na medida que isso acontece, eu vou tendo uma vivência maior em mim mesmo acerca da lei de Deus ou das leis naturais. Se eu tenho uma vivência maior acerca das leis de Deus e das leis naturais, então eu passo assim a fazer reflexões acerca das minhas práticas, dos meus atos, das minhas atitudes, e considerando o que eu aprendo também no meio onde estou, onde eu vivo, dos valores que são compartilhados, que estão consolidados, que são aceitos internamente. Valores esses que estão, ou que são acumulados, que passam a ser consolidados, melhor dizendo, ao longo do tempo. Então eu aproveito de todo esse acervo e aí eu posso pensar nas minhas situações práticas, às vezes em dilemas da vida, e aí eu avalio se aquele ato ele é bom ou é ruim, se é certo ou se é errado, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. E se eu faço algo, às vezes por uma atitude que é passional, se eu acabo cedendo a um ímpeto, né? Se vem aquele impulso e eu faço algo que depois me leva àquele estado consciencial, diz, nossa, mas eu não devia ter feito isso, né? Fiz besteira, para não dizer outra coisa. Então, eu posso passar por uma situação dessa, e aí vem a frase de Paulo de Tarso, eu ainda não faço todo o bem que gostaria. Eu gostaria de fazer um bem. Eu sei o que eu poderia e o que eu posso fazer, mas eu ainda não consigo fazer tudo. No entanto, aí veja a contradição, eu ainda faço mal que eu não gostaria. Então tem coisas que vêm aí no impulso, no ímpeto, que eu realizo, que eu faço, e a minha razão, a minha consciência vai dizer, não deveria ter feito isso. Aí eu posso criar estratégias, né? Criar estratégias para tentar driblar, para tentar, eu vou dizer assim, enganar a consciência. Eu vou criando justificativas. Não, mas eu fiz isso por essa e essa outra razão. Eu vou tentando criar justificativas. Eu gosto muito como exemplo, de um caso que aparece na literatura, em uma obra de Machado de Assis, cujo título é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E quem não leu o livro pode assistir um filme, que tem um filme também, tá bom? Nesse livro, no filme, que foi feito com base no livro, há um momento em que o personagem, que é o narrador, né, o próprio narrador, Brás Cubas, Brás, ele precisa, por conta de um problema de saúde, problema respiratório, ir para uma região mais arborizada, né, uma região onde ele pudesse respirar melhor, enfim. E ele sai e vai para uma chácara da família, né? Uma espécie de sítio, de chácara. E lá ele conhece uma menina bem jovem, linda, muito bonita, era vizinha. E aquela época, então, qualquer, vamos dizer assim, aproximação poderia indicar o começo de um compromisso. E ele então se aproxima dessa moça e começam a conversar, ele frequenta a casa dela, eles saem juntos para passear. Logo, do ponto de vista da sociedade, aquela moça já estava se comprometendo, já estava praticamente comprometida, porque inclusive ele chega a dar um beijo. Naquele período, dar um beijo era algo que realmente comprometia.
Então, se a moça beijasse ou saísse assim com um homem e depois não se casasse, ficava mal falada. Seria um problema do ponto de vista social até para ter um novo casamento. Isso poderia ser um grande problema. E ele sabia disso, ele então passa a estar mais presente com ela e chega a dar um beijo. Só que ele repara uma coisa que ele não havia reparado antes, que ela mancava. Né? E ele percebe que havia uma deficiência, uma pequena deficiência. Ela apresentava na sua estrutura do corpo uma perna mais curta do que a outra. Tinha um encurtamento em uma das pernas, de modo que ela andava mancando. Aí quando ele percebeu isso, vem a ironia de Machado de Assis através desse personagem, diz assim: porque bela se manca, porque manca se bela. Por que a natureza fez tão bonita, mas com esse defeito? Por que isso? Mas o fato é que apenas por conta desse defeito, ou considerado defeito naquele momento, ele foge desse compromisso. E ele sabe, aí vem a parte da consciência, diante dos valores compartilhados na época, né? Diante da moral da época, e a partir daí dos ideais éticos que vão consubstanciando, alimentando e até renovando o código de moral compartilhado socialmente, né? Coletivamente. Então ele sabia que naquele momento, diante daqueles valores sociais, ele estava se comprometendo. E seria uma covardia, seria um ato antimoral ele ir embora e deixar aquela menina. Mas aí então ele faz isso, ele foge. Tá? E aí vem a dor da consciência, tá? Aí a queda moral. Tá? E o que é que acontece? Ele começa a criar justificativas. Ele vai descendo a serra, voltando para casa, e ele vai dizer: não, não estou fugindo. Ele disse para si mesmo: eu não estou fugindo. Eu estou voltando porque a política espera por mim. Porque meu pai precisa de mim. E aí começa a trazer uma série de justificativas. É o que nós costumamos fazer. Nós, eu digo de um modo geral, tá bom? Isso é algo habitual. Essa obra de Machado de Assis, que foi escrita no século XIX, e que traz, portanto, um aspecto do comportamento humano que é muito recorrente e atual. Então, esse personagem ele vai criando justificativas. E é interessante como Machado de Assis faz isso de uma forma irônica, porque começa com as justificativas assim mais plausíveis, né? Ele diz assim: não, eu preciso voltar porque eu tenho meu trabalho, a política espera por mim e tal. E quando termina com coisas que são absolutamente banais e sem sentido, porque vai terminando porque os vizinhos, os cavalos e reticências, ou seja, não tinha nada a ver o cavalo com a história, nem vizinho, mas tudo que for argumento para tentar suavizar o peso que a consciência está trazendo diante de uma responsabilidade moral, então isso é feito. Né? É como uma espécie de paliativo, de anestésico, anestesiar para não sentir a dor, né? A dor da culpa, a dor da responsabilidade diante da consciência que se tem. Então, na medida em que nós vamos tendo mais consciência de valores que são compartilhados, né? E daquilo que nós vamos também adquirindo individualmente, na medida em que nossa consciência, do ponto de vista individual, se amplia, nós podemos ter, assim, uma percepção íntima do que nós devemos ou não devemos fazer, né? Ou deixar de fazer. E então, isso pode nos levar a uma situação de dilema. Eu tropeço, eu posso dizer como Paulo: eu ainda faço o mal que eu não gostaria mais de fazer, mas ainda faço. E isso me leva a um estado de sofrimento, eu tropeço. E quantas vezes eu já vi companheiros e companheiras, irmãos e irmãs desta seara espírita, e é claro que fora, né? Eu estou falando assim dentro da convivência que nós temos, mas não precisa ser espírita, e pode ser de qualquer outro, de qualquer outra religião ou tradição filosófica, enfim, dos diversos meios sociais, das diferentes origens aí, étnicas, éticas ou culturais, melhor dizendo, em seus aspectos mais diversificados também, enfim. Mas falando aqui especificamente dessa nossa vivência na seara espírita, quantas vezes eu já ouvi irmãos e irmãs conversarem comigo e falarem
E a gente se identifica, é claro, e falar assim, nossa, mas eu acho que não tenho mais condições de realizar o trabalho que eu realizo dentro de uma instituição espírita. Porque eu estou envergonhado, intimamente envergonhado, diante dos espíritos, fico me perguntando, mas como é que eu posso fazer o que eu faço aqui? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu posso continuar realizando esse tipo de atividade diante, inclusive, da expectativa que se tem de um trabalhador espírita, de uma instituição espírita, quando eu fiz determinadas coisas que estão pesando em minha consciência? Eu já vi gente dizer, estou envergonhado, envergonhada de mim mesmo. Então, como é que eu posso conciliar isso? Aí vem uma lembrança que é sempre muito oportuna de uma frase de Emmanuel que a gente precisa ter cuidado, né? Eu vou comentar um pouquinho. Isso é uma frase que é muito conhecida, a frase de Emmanuel, dita através de Chico Xavier. Ele disse para Chico, Chico reproduziu, que é: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora para fazer um novo fim. A gente não pode voltar atrás e corrigir aquilo que já foi feito. Já foi feito, ponto. Não tem mais como voltar atrás. Já foi feito e agora a gente só pode seguir adiante. Eu não posso mudar o começo. Eu não posso voltar atrás e mudar o que estava lá no começo. Eu posso recomeçar e aí mudar ou fazer um novo fim. Isso eu posso. E posso para além desta vida, inclusive. A pessoa morre e aí muitos entes queridos dizem assim, poxa, mas eu estou tão triste porque a forma como, aí pode dizer minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, e ou amigos, né, pessoas conhecidas, enfim, como morreu foi muito complicada, não queria viver, né, queria ainda realizar coisas que não conseguiu realizar. Havia certas questões não resolvidas ou mal resolvidas e que precisava resolver. É claro que tudo isso vai pesar, mas se a vida continua, então há a possibilidade também de recomeçar sempre. Por que eu disse que é preciso ter cuidado com essa frase? Porque ela também não pode ser usada, ao que me parece, de uma forma indiscriminada para dar margem a uma acomodação. Porque a pessoa pode dizer assim, não, qualquer coisa eu recomeço, e o tempo todo vai repetindo isso. Né? O tempo todo pode repetir para si mesmo. Né? Então não posso voltar atrás, fazer um começo, mas posso recomeçar agora e fazer um novo fim. Então preciso ter cuidado para não fazer dessa frase uma dissimulação, né, diante da própria consciência para atenuar a responsabilidade que se apresenta em nosso íntimo a partir do desenvolvimento de nossas consciências e que nos aponta justamente para caminhos que precisam ser trilhados na realização do que está sendo indicado nesses caminhos por nossos ideais éticos. Qual é que se fala de ideal ético? Né? Ideal ético é diferente do que está no campo de nossas práticas envolvendo a moral. Né? Se eu penso em uma determinada situação que acontece na minha prática, na minha vida cotidiana, devo contar a verdade ou devo mentir? Diante, seja lá de que situação for, pode vir um dilema dessa natureza. Eu falo a verdade ou deixo de falar a verdade nesse momento? Aí se pode dizer assim, não, mas às vezes mentir é necessário. E às vezes falar a verdade é uma necessidade. Mas pode vir o ideal ético e dizer assim, não, eu preciso falar sempre a verdade. É algo que está como um princípio e que pode fundamentar ou determinar como vai ser a minha prática. Eu posso ter dilemas, situações na prática cotidiana que são individuais e que se referem à moral
diante daquilo que é compartilhado socialmente, que eu posso inclusive avaliar, outras pessoas podem avaliar e emitir juízo de valor, dizer assim, isso é bom ou isso é mal. Agora, uma reflexão sobre o que é o bem, sobre o que é o mal, isso é o que está no campo dos ideais éticos. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, o que é o bom ou o que é o bem, depende. Depende da reflexão que se faça sobre isso. Aí nós vamos encontrar na tradição filosófica, ético-filosófica, por exemplo, o bem como algo relacionado à felicidade, ou o bem como algo relacionado ao prazer, ou bem como algo relacionado ao que é útil. Então, a depender do ideal ético que eu tenha, eu vou pensar de uma forma específica sobre o que é bem, e a partir daí eu vou dando ou modulando as minhas práticas, ajustando aquilo que está no campo da minha moral. Tá? É algo suscetível a mudar? É, como é a consciência. É dinâmico, é um processo dinâmico. Daí a gente precisa ter cuidado também para criar espaços em nós mesmos, em nosso íntimo, para uma abertura diante do próprio dinamismo da vida. E há coisas que são simples. Por exemplo, eu vou falar de situações que são simples, mas que ainda acontecem. Uma certa feita, eu conversando com uma pessoa e falando de um evento, que era um evento que nós estávamos realizando, né, que estávamos organizando para realizar um evento espírita, e estava lá o nome dos palestrantes. Eu falando, não é, sobre esse evento, e a pessoa que era espírita, e ainda deve ser, me disse assim, olha, esse palestrante que está aqui, eu não gosto dele. E aí eu fiquei curioso, assim, claro que a gente não vai agradar todo mundo, é natural que se goste mais de um ou de outro, que não goste de um. Cada um tem, naturalmente, a liberdade para dizer se gosta ou não gosta. Então, nenhum problema em relação a isso. Mas eu fiquei curioso para saber qual era a razão daquilo. Eu falei, por que você não gosta? E ela então me disse assim, porque ele foi fazer uma palestra lá no centro que eu frequento, e ele falou uma coisa horrível, falou um absurdo. E aí eu fiquei mais curioso ainda, né? Eu falei, nossa, o que foi que ele falou mesmo? É uma pessoa que eu conhecia, né? Um amigo pessoal, e aí então eu fiquei curioso. E perguntei o que foi que ele falou. E ela então me disse, respondeu, ele falou a palavra orgasmo. Isso é um absurdo, como é que fala isso dentro de uma casa espírita? E eu então, quando ouvi aquilo, eu disse, mas o que é que tem de mais nisso? Né? É algo pecado falar essa palavra? É algo que é contrário à vida? Ela, mas não pode porque está se referindo a sexo. Sim, mas sexo é um tema também inabordável dentro de um espaço espírita. Não é inabordável, mas preciso ter cuidado, preciso falar de uma forma diferente. Então a questão principal aí diz respeito justamente àquilo que está no campo da moral assumida individualmente a partir de alguns valores que estão fixados, engessados, né? E valores que são provenientes de uma tradição religiosa com base especificamente no judaísmo-cristianismo, na tradição judaico-cristã, que vai apresentar o pecado, ou melhor, o sexo como um pecado, o sexo como algo espúrio, na sua tradição, que vai apresentando justamente o corpo como e as suas manifestações, assim como acontece no caso do sexo, como algo que é contrário, oposto ao espiritual. Para o desenvolvimento espiritual, para a sublimação do ser e vivência da divindade, é preciso esmagar os sentidos do corpo, é preciso aprisionar e extirpar, se for possível, as pulsões, né? Os desejos carnais, e o sexo é um deles. Aí se torna um pecado. Mas não é um pecado. O sexo em si não é um pecado. Falar a palavra orgasmo também não é um pecado, não é um problema. Então veja, há um engessamento. A consciência aí está ainda limitada. Não ganhou um alcance que abra margens para um estado de liberdade íntima, e isso pode criar situações de preconceito, de violência, de sofrimento, que é um sofrimento pessoal, inclusive de rejeitar alguém, dizer assim, olha, eu não gosto desse palestrante. Né?
Então, isso já é algo que contamina as próprias relações. Então, que tem suas implicações, que são implicações às vezes até imperceptíveis, implicações que são diversas. Isso vai criando um estado de aprisionamento. Não há essa liberdade, como eu falei. A pessoa não consegue enxergar a beleza da vida de uma forma mais plena, de uma forma mais abrangente, porque sua visão ainda está limitada. A consciência não se ampliou, né, o suficiente. Então, está mais suscetível a apresentar ou expressar aquilo que ainda está presente em nossa vivência por conta de nossas imperfeições, que é a predisposição a agir de um modo ainda contrário às nossas próprias consciências. Então a pessoa diz o sexo é um pecado, mas o sexo está presente, é uma pulsão. O sexo está ali como, inclusive, uma força sagrada da vida. E aí se eu nego isso, se eu vou negando, é ao mesmo tempo em que há essa força pulsante em mim mesmo, então posso entrar num estado de conflito constante também. Posso entrar em situações que são de incompletude diante da vida. Né? Então vou criando, portanto, condições que são adversas e, nesse sentido, muito propícias às derrocadas, aos tropeços morais. Eu preciso de uma reabilitação. O Espiritismo vai nos dando essa possibilidade de uma expansão da consciência. O Espiritismo nos traz esse dinamismo. O Espiritismo é uma obra de educação, como disse muito bem o nosso querido Leopoldo Machado, quando ele escreve um livro cujo título é O Espiritismo é uma obra de educação. E Leon Denis, ele vai dizer de uma forma muito apropriada, trazendo também essa compreensão do dinamismo do Espiritismo, que é a seguinte frase de Leon Denis: o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Os homens, a humanidade. Né? Então, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Então, ele está suscetível a passar justamente por transformações. E o que é que vai ser do Espiritismo? Desde quando Kardec surgiu até hoje, o que é, como é que vai ser, vai depender do que nós vamos fazendo com o Espiritismo. Isso não é em termos de divulgação, propriamente, mas em termos de vivência. Como é que nós vivenciamos o Espiritismo? Como é ser espírita? E aí tem também uma frase que eu vou adaptar, né, assim, falar não de adaptar, que eu quero dizer que não é uma citação ipsiliteris, não é uma citação literal. Kardec diz: o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para se melhorar. Veja, há um esforço. Não quer dizer aquele que se melhorou, mas é um esforço para se melhorar. Então nós estamos assim nesse passo. Não há possibilidade de uma cobrança, né, que esteja para além de nossas capacidades. A gente não pode cobrar uma perfeição, porque nós não somos ainda assim. Vamos chegar um dia lá? Vamos. Como Jesus disse, vós sois deuses. Nós temos um potencial, um feixe de potenciais divinos em nós mesmos. Vamos chegar um dia a isso? Vamos. Quando? Não se sabe. Não temos uma resposta do ponto de vista individual e coletivo. Mas vamos chegar. Mas enquanto não chegamos, então não há possibilidade de se cobrar uma perfeição. E aí cabe pensarmos naquilo que o Espiritismo traz como valores, que são inclusive correspondentes aos valores que vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus, e um deles é a humildade. Já que há também, a partir de uma pergunta feita de Kardec, qual é o maior mal que nós podemos encontrar na vida humana? Ou fonte do mal? O egoísmo. O egoísmo é uma das principais fontes, ou a principal fonte dos males que acontecem. O egoísmo está enraizado na própria ignorância. Quanto maior a ignorância, maior é o potencial do egoísmo que se expressa. Ignorância, vamos dizer, em relação à sabedoria de vida, tá? Não em relação a informações, não em relação à escolarização, a titulações acadêmicas, não. Em relação à sabedoria de vida. Então, a ignorância, aí nesse caso, pode fazer exacerbar a vaidade, exacerbar o orgulho e, portanto, ter ali ainda de forma muito enraizada e potente o egoísmo. Logo, se nós passamos a adotar ou alimentar, fomentar em nosso íntimo o valor da humildade,
E desse modo compreendermos que o que entendemos como bem, como mal, nossas visões, nossas crenças, nossos valores, podem ser questionados e devem ser questionados, então eu passo a ter uma atitude mais humilde. Porque a humildade se refere justamente a esse reconhecimento de nossas momentâneas dificuldades ou limitações e dos potenciais que nós ainda não desenvolvemos. Reconhecemos isso. A humildade não está em aspectos externos, em como nos vestimos necessariamente, em adoção de certos comportamentos que podem seguir um estereótipo. Né? A pessoa fala baixo, fala manso, você pode dizer fulano é tão humilde. Não. Humildade é um estado íntimo. Humildade se refere a essa capacidade de reconhecer nossas próprias limitações e como isso vai reverberar no campo de nossas práticas, de nossas relações. Isso é que é mais importante. Então, essa vivência íntima, essa experiência íntima e como ela vai render frutos em nossa prática, em nossa vivência habitual, cotidiana. Então, nesse caso, nesse sentido, por exemplo, nós podemos pensar em alguns exemplos, e eu me lembro de uma filósofa da antiguidade chamada Hipátia de Alexandria. E quando o cristianismo chegou e se expandiu em Alexandria, de modo que levou a atitudes, inclusive violentas, como foi o caso da destruição da Biblioteca de Alexandria, e com perdas irreparáveis, os bispos católicos, né, o bispo católico presente e junto com outros líderes cristãos em Alexandria foram dialogar vou chamar assim, dialogar com Hipátia e perguntaram a ela: você acredita em Deus? E a resposta de Hipátia foi a seguinte: eu não posso acreditar em um Deus que não me permita questionar. Veja, ela não disse eu não acredito em Deus ou eu acredito em Deus. Ela disse eu não posso acreditar em um Deus que não me permita questionar, que não me permita duvidar. E aquele Deus que estava sendo apresentado naquele momento, dentro daquele recorte cristão, era um Deus impiedoso que não permitia nenhuma margem para a dúvida, de modo que a certeza era o que estava sendo dito através de seus profetentes, através de seus líderes. E Hipátia não podia aceitar isso. Uma imagem de Deus apresentada pelo próprio homem, com todas as suas limitações. Então, se eu abro margem, se eu posso questionar, se eu posso duvidar, eu não estou desrespeitando Deus. Eu posso fazer isso comigo. Eu posso pensar e questionar, repensar, refletir sobre minhas crenças. Será que minhas crenças hoje elas estão, de fato, de acordo com minha consciência? Será que elas levam a expressões de violência? Será que elas são a base, de fato, para uma vivência de paz? Será que eu não posso mudar ou melhorar alguns aspectos em relação àquilo que está no campo das minhas convicções, dos meus valores? Então eu vou, assim, tendo uma atitude humilde diante de mim mesmo e diante de quem estiver à minha volta, na medida em que eu posso assumir isso. Né? Eu posso assumir minhas limitações. E de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra. Então, nesse caso aí, se transforma em uma virtude, em um valor que se opõe ao egoísmo, né? Que nos distancia, nos ajuda a estabelecer esse distanciamento das manifestações do egoísmo. Porque me leva a uma também possibilidade de solidariedade, de ser mais solidário diante da vida, diante das pessoas que estão à minha volta. Há uma outra manifestação de humildade que é interessante, eu gosto particularmente de uma escritora brasileira chamada Clarice Lispector, quando ela vai dizer o seguinte: é preciso saber não entender. Porque não temos a capacidade de entender todas as coisas. E é preciso saber também não entender. Há sabedoria em não entender. Se há sabedoria em não entender, eu preciso aprender isso.
São lições de humildade. E não são lições fáceis, são lições desafiadoras. Mas que me conduz ou me conduzem para essa possibilidade gradativa de desenvolver em mim valores que vão me distanciando, me deixando mais fortalecido em uma condição justamente de superar certos estados que possam trazer à tona o egoísmo que esteja ali presente como fonte de diversos males. E aí eu vou citar, para concluir, porque eu já estou no finalzinho, né, eu não posso demorar muito, para justamente não desrespeitar o nosso tempo, não é? E não cansar mais vocês que estão aí participando da nossa atividade. Então vou contar só um caso que envolve a comunicação de um espírito. E isso foi algo que eu tive a oportunidade de vivenciar quando trabalhava com o querido Carlos Bernardo Loureiro, e ele, como médium, ele deu a comunicação, através dele um espírito deu uma comunicação, e era um espírito que foi contar um pouco da sua história, e ele chegou naquela instituição onde trabalhávamos na condição de obsessor, seguindo justamente uma moça que era a sua inimiga, né? E contou, eu não vou contar aqui por conta do tempo, né? Ele contou o que foi que aconteceu entre eles, é, que se referia a um episódio, a situações de uma vida passada dos dois. Ela reencarnou e ele ainda ali com a mágoa presente dentro de si, com o ódio, né, que pulsava por conta justamente das violências, das injustiças, enfim, de tudo que ele sofreu diante daquela mulher. E na vivência que eles tiveram juntos, aí ele continua perseguindo e ela recorre justamente naquela época, ela recorreu ao centro e aquele espírito se fez presente e ele conta a sua história e como ele chegou como obsessor e com o tempo, gradativamente, como ele foi se transformando, foi passando por um processo de reabilitação moral. Veja, isso tem continuidade na vida após a morte também. Mas é melhor que se faça antes da morte, tá bom? Então a gente precisa aproveitar o nosso tempo. E ele então passa por um processo de reabilitação moral. Nesse caso, o Espiritismo, inclusive para os desencarnados, para aqueles que já partiram desta vida, vai também se apresentando como uma ferramenta poderosa. Se for aproveitada, se for vivenciada em suas possibilidades. E ele então começa ali a sua reabilitação moral. Em um determinado momento da comunicação ele diz assim: no entanto, hoje já não faço o que fazia, já estou consciente de que preciso superar as minhas antigas dores, as minhas mágoas, e isso ainda não ocorreu. E justamente porque não ocorreu, às vezes, aí ele diz assim, às vezes o dragão da maldade ruge, às vezes o vulcão que parecia extinto volta a entrar em atividade e expele lavas. Tá? E aí ele diz, e tropeçamos. E quando, sem esperar, nos damos conta da situação, já estamos voltando a fazer o que fazíamos antes. Mas aí então a ajuda aparece, o cuidado das almas amigas, dos corações que nos devotam amor fraterno, dos espíritos que se fazem presentes para ajudar, para dar esclarecimento, para dar consolo, para dar conforto, para renovar a esperança, enfim. Então, nós temos assim uma rede de apoio, de solidariedade. E nesse caso ele dizia que com toda a ajuda ele então levantava novamente após um tropeço, uma derrocada moral e recomeçava. Mas de uma forma, e aí é que vem a parte mais importante, de uma forma mais fortalecida. Porque não era apenas cair e levantar, cair e levantar. A cada derrocada, a cada queda ele se levantava, mas de um modo diferente, gradativamente se transformando, gradativamente alcançando nesse processo de reabilitação uma outra condição. E assim criando em si mesmo espaços para o cultivo da paz e para uma vivência
de felicidade, de um estado de felicidade. Olhe como, portanto, ele se liberta dos grilhões da mágoa que estavam, por sua vez, sendo fomentadas, criadas pelo egoísmo. E assim ele vai se desenraizando disso, porque o egoísmo, sendo superado, não vai levar a uma expressão do orgulho, e por sua vez o orgulho acaba sendo um impeditivo, acaba sendo ali um obstáculo para ele conseguir perdoar, para ele efetivamente se livrar do peso, dos fardos que ele vinha carregando diante das lembranças dolorosas que laceravam seu coração na vivência em uma vida passada com aquela mulher e do mal que ele sofreu, segundo seu relato. Então ele vai ganhando liberdade. E a partir daí ele consegue enxergar beleza. A partir daí ele enxerga de forma mais ampla e sai da viseira que limitava a sua consciência. Aí nós lembramos mais uma vez da letra da música cantada por Luiz Gonzaga, Assum Preto, mil vezes a sina de uma gaiola desde que o céu pudesse olhar. Então, não estava mais preso intimamente, já havia um espaço de liberdade maior para enxergar, para ver a plenitude da vida, para vislumbrar um céu, para vislumbrar um horizonte melhor. O Espiritismo nos proporciona justamente, quando vivenciado de um modo transformador em suas bases educativas, esse estado de libertação. Nos proporciona uma reabilitação moral que vai nos conduzindo para uma vivência mais plena em Deus, e a partir daí de um estado de felicidade. E quando nós falamos em uma vivência mais plena em Deus, não significa dizer uma vivência religiosa, tá? De ficar num templo, de ficar em oração 24 horas por dia, não. Está em todas as coisas, impregnado em tudo. Está presente em cada instante da vida, está presente no nosso olhar, está presente em nosso coração, está presente em nossas almas. E a partir daí nós passamos a enxergar em todas as coisas, inclusive naquelas que porventura não sejam bonitas, não sejam boas. Essa é a vivência em Deus a que nos referimos. Essa reabilitação, ela não é o foco principal, né? Ela nos ajuda. Ela nos ajuda a vivência desse estado mais pleno de liberdade, e a partir daí de uma felicidade, embora não seja aquela felicidade que ainda não é deste mundo, aquela felicidade mais plena, mais duradoura, que nós vamos alcançar espiritualmente em um determinado momento. Mas é possível viver estados de felicidade, sim, ainda nesta vida, ainda neste mundo. É possível é possível nós alcançarmos realizações que nos tragam, nos proporcionem paz. E o Espiritismo, mais uma vez volto a dizer, com suas bases educativas, pode ser uma ferramenta muito poderosa para essa transformação, para essa renovação que vai nos libertando e nos conduzindo para uma vivência de paz, de espírito, e nesse sentido, como disse Jesus, uma realização do reino dos céus em nosso íntimo, em nossos corações, em nossas vidas. Tá bom? Já chega, porque eu estou aqui há quase 1 hora, eu não vou me estender mais, eu nem sei se já passei do meu tempo, não é? Entre 50 minutos e 1 hora, então tá valendo. Desse modo eu vou concluir aqui, deixando um beijo no coração, um abraço fraterno, e com a esperança, com o desejo de que tenham sido palavras que venham a contribuir de alguma forma, que tenham alcançado o coração, porque foram ditas de coração, né? Mesmo com todas as limitações, com todas as minhas dificuldades, mas foram ditas de coração e com base nessa própria vivência espírita, naquilo que está presente ao longo de pouco mais de 20 anos, no meu caso, pouco mais de 20 anos, dessa experiência na seara espírita, e como isso vem repercutindo ao longo desse tempo em minha vida. Então são palavras, portanto, compartilhadas aí a partir da minha própria vivência também, e espero que seja uma partilha que alcance outros corações. Esse é o nosso desejo, pelo menos, tá bom? Então, um beijo, um abraço, com votos de paz, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade e parabéns
para a casa de tio Ormindo por seus 38 anos. Até a próxima. Tchau.